Vamos orar ao nosso Deus para que Deus nos dê condições de entendermos, e não só de entendermos, mas de extrairmos desse texto os nutrientes que são importantes para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã aqui na Tua presença, nosso primeiro culto público do ano, aqui nesta igreja. Talvez outras comunidades já tenham se voltado para o Senhor nesse ano, mas nós hoje, o primeiro culto nosso, e nós agradecemos ao Senhor por podermos participar dele, por podermos estar aqui hoje, de pé, vivos, com saúde, na Tua presença, e poder ouvir a Tua palavra, expor a Tua palavra. Isso é muito gratificante para nós. Nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor lance luz nesse texto, para que a gente consiga entender essa palavra e nos apropriarmos de tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, é que nós oramos. Amém. Queridos, obrigado, Lucas. Hoje a gente vai fechar esse capítulo 13 dessa carta aos Romanos. E eu volto a lembrar, isso é importante a gente estar lembrando disso o tempo todo, porque às vezes a gente pega os textos bíblicos, a gente vem aqui, faz uma exposição do texto bíblico, e talvez uma pessoa entre na igreja ou ela não acompanhou durante todo o processo que nós estamos vivendo, e a gente precisa então relembrar do que a gente está falando. Porque o nosso propósito aqui, o nosso objetivo, não é apenas que você ouça uma boa mensagem ou que você participe de uma boa escola bíblica dominical. É muito importante que aquilo que está sendo apresentado para você, isso você se aproprie disso, não é? Quando nós nos alimentamos, por exemplo, é bacana sentir o sabor da comida, é gostoso a gente ter um bom paladar para aquilo que a gente come. Mas se a gente for comer só o que a gente gosta, imagina o que vai acontecer com a saúde da gente, não é verdade? Eu não queria que o meu café da manhã fosse igual ao que eu tomei hoje, eu queria que ele fosse um hambúrguer, sei lá, alguma coisa assim, porque eu gosto, não é? Uma pizza, talvez. Mas essas coisas não é só o sabor, nós precisamos comer coisas que nós entendemos que aquilo vai fazer bem para o corpo da gente. E as coisas que são expostas da palavra de Deus, o objetivo é que isso você se aproprie dos nutrientes para que a sua vida espiritual, a sua crença em Deus, os seus relacionamentos interpessoais, o seu propósito de vida esteja mais evidente para você e você cumpra esse propósito de Deus de uma maneira mais saudável, não é? Nós nunca podemos admitir a ideia da gente vir para a igreja por vir. Isso é um absurdo para qualquer salvo em Cristo Jesus. A gente dá uma manutenção, vamos dizer assim, da nossa crença, porque nós nascemos naquilo, que somos crentes há muito tempo. Não. A nossa vida ela é um contínuo espiritual. É um pouco daquilo que eu falei aqui no domingo, na noite da virada, né? O calendário, ele marca. É bacana a gente ter o calendário, mas a vida não é marcada por calendários, né? Se a gente realmente não muda, o dia 1º vai ser a continuidade do dia 31, não vai mudar, isso não tem mágica nessas coisas, né? Então, o propósito do nosso estudo é justamente esse, né? Então, a gente precisa lembrar que desde o capítulo 12 que nós estamos respondendo a seguinte pergunta: como vive uma pessoa que entendeu o Evangelho? Isso é muito importante para nós, porque nós somos uma igreja, né, um povo, que nós temos um livro teórico, que é a Bíblia, nós temos uma teoria, e a gente se alimenta dessa teoria o tempo todo, e essa teoria, ela deixa de ser teoria, né, vamos botar isso muito entre aspas, porque o que é uma teoria? Teoria não é verdade nem mentira, é uma teoria, tá certo? Mas esse material ele vai deixando de ser apenas uma coisa teórica e vai se personificando e vai tomando uma forma de verdade quando os crentes apresentam para o mundo os resultantes da sua conversão. Quando você começa a ler esse livro
E ele deixa de ser frases salpicadas que você põe na internet, que você cita para os outros, ou que você medita para você mesmo, né? Como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 91 e tantas outras frases da Bíblia que existem aqui na Bíblia, quando isso deixa de ser frases salpicadas e passa de fato a sua vida a evidenciar esses resultantes, aí sim nós estamos agora saindo da teoria e indo para aquilo que é verdade espiritual. Então, o que Paulo fez aqui nessa carta, como eu venho dizendo aqui, foram 11 capítulos mostrando para as pessoas o que Deus fez na vida das pessoas. São indicativos. O que é o indicativo? Ele veio indicando para nós o tempo todo a nossa posição em Cristo Jesus. O que o Evangelho fez na gente? O que representa isso para a gente? E uma coisa bonita que Paulo fez é que é como se ele tivesse... ele pegou um martelinho de ouro, não é? ou ele pegou uma varinha, bateu na palavra Evangelho e, puf, salpicou um monte de pedaços dela. Então ele foi falando de conceitos importantes como redenção, como justificação, né? Aquela ideia da sala do trono, o que o Espírito faz na gente, tudo isso é o Evangelho sendo trabalhado em nós. E aí quando ele chega no capítulo 12, ele vai dizer, olha, agora o resultado de quem entendeu isso, quem é que entendeu o capítulo 1 a 11? São aquelas pessoas que de fato converteu. O sujeito converteu. Houve um insight espiritual na vida dele. Ele não só entendeu o Evangelho, que a pessoa pode entender o Evangelho, mas não converter. A pessoa pode compreender o Evangelho, mas não converter. Então a gente tem que aprender muito a separar essas coisas. Essa ideia de eu ler a Bíblia, entender aquela mensagem, gostar daquela mensagem, mas não houve o insight da conversão. A conversão é como uma chave que vira. É como um botão de luz que você liga. É uma coisa diferente que acontece na vida da pessoa. E, às vezes, ela sabe até menos dos conceitos bíblicos do que aquele que a chave não virou. Ele tem muito conteúdo espiritual, ele tem muito conteúdo bíblico, mas a chave não virou, como é o caso, por exemplo, do Nicodemos. Até aquele encontro com Jesus, a chave não tinha virado. Não é? E tantos outros fariseus e mestres da lei que conheciam muito a palavra de Deus, mas a chave não virou. Nós temos exemplos hoje, nos dias de hoje. Uma vez eu estava ouvindo uma fala do Leandro Carnal, todos nós conhecemos aqui, né? E onde ele disse, né, que uma pessoa, ele estava falando alguma coisa lá na internet, uma pessoa mandou uma mensagem para ele dizendo que estava orando pela conversão dele. Né? Eu acho que ele estava falando de uma das cartas de Paulo, e ele respondeu para aquela mulher, olha, até esse momento em que você me escreveu isso aqui, eu já li essa carta 5 vezes. Não é? Então, às vezes leu mais do que você. Não é verdade? Conhece mais, estuda mais sobre aquilo. Nunca vi um ateu falar tanto de religião igual aquele homem. Né? Fala mais do que a gente, conhece mais do que a gente, pesquisa mais do que a gente, mas a chave não virou. Né? Então tem diferenças nessas coisas. Então o que Paulo vai agora no capítulo 12, depois de explicar tudo isso para a igreja agora eu vou dizer para vocês como é que vive essa pessoa que entendeu isso aqui. E isso é importante para nós, porque é a partir dessa vivência do evangelho de verdade, quando nós estabelecemos a família cristã pautada no Evangelho, a vida cristã pautada no Evangelho, é que o mundo vai ver como que o Evangelho é poderoso e eficaz. Olha, realmente eu posso crer em Jesus, porque ele transforma vidas. Realmente eu posso entregar a minha vida a Cristo, porque ele modifica as coisas. E tem uma coisa diferente, né? Como acontecia muito na era primitiva da igreja cristã, principalmente nos primeiros momentos da época, ali os primeiros 100 anos, vamos dizer assim, né? Depois da morte de Jesus Cristo, que havia uma entrega muito grande das pessoas à morte por Cristo. Aquilo estava tão vivo dentro deles que dizem historiadores que teve que ter até um movimento de tentar conter essa ideia, porque todo mundo queria morrer por Jesus. Né? E entregar a vida por Jesus, isso era uma honra muito grande, porque as pessoas... Né? Elas entenderam, aquela vibração estava muito forte, Jesus vai voltar a qualquer momento, aquilo estava muito vivo para eles. E aqui nós temos uma igreja, né, que
A despeito de Paulo trabalhar muita coisa boa aqui, nós temos uma igreja aqui talvez complexa em alguns pontos. Nós temos judeus convertidos, nós temos gentios convertidos, pessoas que se uniram, não é? E que às vezes ainda precisava dessa chave ser virada, e aqueles que viraram essa chave precisavam viver de acordo com essa chave virada, né? E Paulo vai apresentando para eles o que é o evangelho e agora como é que vive essa pessoa, né? Que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, né? Então ele começa falando disso, ele trabalha isso no capítulo 12, né? Só vou fazer uma revisão muito rápida. Como é que ele começa? Os primeiros indícios, né? Aquele que aceitou o evangelho, ele vai dizer que agora, na verdade, né, de 1 a 11 são indicativos, agora são mais imperativos, ou seja, ele indica a sua posição em Cristo Jesus e agora ele diz que aquele que está em Cristo, o que ele tem que fazer, como uma forma imperativa mesmo, uma ordem, né? Então ele vai dizer, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, lá no capítulo 12, verso 1, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o resultado de quem aceitou o evangelho. Né? Você entendeu aqueles 11 capítulos, você vai fazer isso aqui. E aí, a partir do capítulo 12, ele começa a falar de muitos detalhes da vida prática de quem aceitou o Senhor Jesus. Nossa redenção final, ela está cada vez mais próxima, está chegando o dia final, é isso que Paulo está querendo dizer. Cada vez nós estamos mais próximo desse dia onde Jesus vai voltar, onde as coisas vão acontecer e onde nós, de fato, viveremos essa libertação. Tá? Por essa razão, os crentes, então, eles devem se livrar da letargia espiritual, do comodismo, da estagnação e despertar para a realidade. É isso que ele está dizendo no verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, ou seja, nós estamos na reta final, porque chegou a hora de vocês despertarem do sono, ou seja, o que o sono traz para a gente? O sono traz para a gente letargia. Eu não sei como que você passou o dia primeiro, mas a gente fica igual gato de padaria, verdade ou não é? A gente anda para um canto, só abre a geladeira, vê se tem um resultante da noite anterior, come aquele negócio e tomba de novo. Né? E levanta e tomba de novo. Então, o que Paulo está dizendo? Porque o sono, ele traz isso. Ele traz para a gente uma letargia, um comodismo, uma estagnação. Né? Quando você se debate muito durante a noite, a sua noite foi mal dormida, você não entrou em um estado letárgico. Não é verdade, não é? Então, o que Paulo está dizendo quando ele fala despertem do sono? Ora, o crente que entendeu o evangelho, ele precisa compreender que ele está na reta final das coisas, ele precisa sair da letargia espiritual, do comodismo espiritual, da estagnação, e ele precisa despertar para a realidade que ele está vivendo. Gente, presta atenção, existe uma coisa que, vamos dizer assim, não é a sociedade, é o nosso modo de vida trouxe para nós é estagnação e letargia. Nós estamos, parece que nós tomamos um chá de folha de lótus e ficou todo mundo na ilusão social. Você já viu o que é a nossa briga hoje? A nossa briga hoje é por uma posição no mercado, uma posição social, é para ter casa, é para ter carro, é para ter controle, é para ter poder. As pessoas parecem que estão letárgicas, elas estão sonolentas nesse mundo, procurando muito mais os seus interesses próprios do que os interesses do reino, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando o povo voltou do cativeiro babilônico e eles voltaram para Jerusalém. Chegou lá, Jerusalém estava toda... Olha, presta atenção nisso, eu não estou me lembrando se isso é Ageu ou se isso é Amós, mas eu acho que isso é Ageu, tá? Não estou lembrando. Eu ainda vou fazer uma exposição dessa profecia, e são 3 capítulozinhos só, né? Mas veja bem o que aconteceu com aquela gente. Eles voltaram para Jerusalém com o ouro que Ciro mandou dar, tá certo? Com madeira, e começaram a tentar construir a vida. Mas a ordem era, vamos construir o templo? Vamos construir o templo. Só que na hora que começa a fazer aquele templo, ele parece que não vai sair igual ao de Salomão. As coisas não estão legais, a gente não tem dinheiro para tudo. O que o povo fez? Eles começaram a deixar as coisas espirituais e se voltar para a sua própria
casa. É onde o profeta diz assim: vocês deixaram de construir a casa do Senhor e voltaram-se para a casa de vocês e começaram a construir a casa. Não tem esse texto lá? Ageu, não é? Olha. Casas. O quê? Você sabe o que é casa painelada? Não é cheia de panela, não. Casa painelada era o que havia de melhor, que era assim, tipo assim, a nobreza tinha esse tipo de casa. O adorno. Há especulações de que líderes judeus desviavam a própria madeira que vinha da Pérsia e de outros lugares, que foi deliberada para eles para a construção do templo, para construir as próprias casas. Entendeu? Qual que é a ideia aqui? As pessoas pararam de se interessar pelas coisas do Senhor e se voltaram para a sua própria vida. Essa é a ideia da profecia. A gente aqui não vai, né, fica construindo casa, aquela coisa. Não é isso. A gente não tem obra na igreja, não é isso. Você deixou de ofertar para a obra da igreja e porque você está construindo a sua casa. Não, não é isso aqui para nós. Mas o princípio daquilo que foi exposto lá existe até hoje. As pessoas se desinteressaram pelas coisas de Deus e aplicam toda a sua energia, o seu tempo, o seu vigor nas coisas suas próprias. Está aí o texto, ó. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? É a tal da painelada, né? Enquanto a minha casa continua destruída. Então, talvez você olhe esse texto e muita gente pega esse texto aqui para fazer campanha de obra na igreja. Mas ele não é para isso. O que ele está dizendo ali é o seguinte: vocês deixaram de se interessar na obra de Deus. Vocês até vêm ao culto, vocês até vêm à igreja, mas vocês deixaram de se interessar pelas coisas de Deus e vocês se interessam mais pelas suas próprias coisas. Gente, quanta gente hoje reduziu Deus ao prazer, né? É muito legal tirar uma foto lá na praia. É como Deus me ama, gente. Deus é bom demais. Ué, será que a vida é isso só? Não é. E Paulo está dizendo, volta lá, então, Helder, obrigado por achar o texto. Paulo vai dizer, até na hora de vocês saírem dessa letargia, desse comodismo, não é? E dessa estagnação e despertar para a realidade. É isso que Paulo está trazendo. E não só da letargia espiritual, presta atenção nisso, mas também da ausência dos resultantes da salvação, como, por exemplo, tudo que ele tem falado desde o capítulo 12 até aqui. Porque não é só a ideia de eu não me implicar com o Senhor, mas é dos resultados da minha salvação também não está aparecendo. É por isso que eu disse lá no culto da virada, né? O que a pandemia trouxe para nós? Muita gente crente boa, tá? Aprendeu a viver de um culto só. Porque a igreja é assim. A gente sabe, a gente vem para a igreja no domingo, tem pessoas que você sabe que você vai sempre encontrar lá. Outras você não tem tanta certeza, mas algumas você sabe. Eu sempre vou ver aquele rosto lá, de manhã e de noite, na quinta-feira. Você sabe que você tem um recado para dar, você sabe que você vai encontrar. A pandemia trouxe muito isso. As pessoas aprenderam a viver de um culto só, como se fosse uma missa. Gente, da minha casa, hoje eu estava falando para a Marina lá, eu acho que a igreja católica ali, desde o Natal que ela faz culto todo dia, o dia inteiro. E eles agora não querem mais ficar dentro do templo, não. Eles gostaram, falei para a Marina, eles gostaram da quadra. E o culto rola só na quadra, a missa, todo dia, todo dia. Ontem era 8 horas da noite, a gente foi ali no mercado, levei a Paula no mercado, aquele tumulto de carro e o louvor comendo lá dentro e a palavra rolando solta. E a gente em casa letárgico. Vai fazer um culto nesse dia, não vem ninguém. Não é verdade? Mas estão desde o Natal ali rolando direto. Aquele rolo, comprei, eu ouço lá de casa, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Então, os resultantes dessa salvação, eles precisam aparecer também, né, na vida da gente. Então, a ausência disso é problemático para nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a nossa salvação está muito perto, a nossa redenção está muito perto. Então a pandemia trouxe muito isso. Pessoas aprenderam a viver de lives. Tem muita gente aí que agora ele é assim, ele vem para a igreja. A gente fala que a internet é uma coisa boa, ela é uma coisa boa, mas ela trouxe também as suas questões. Tem muita gente que é membro dessa igreja, mas tem 3, 4 pastores.
E ela vai escolher, de acordo com aquilo que ela entende, que vai encaixar com a vida dela, qual mensagem que ela vai se apropriar. Então, se for uma mensagem muito dura para ela naquela igreja, ela vai continuar lá naquela igreja. Mas ela tem um pastor famoso que disse para ela que é diferente. Então, ela abraça aquela outra verdade ali, não é? E coloca na vida dela. E isso não é uma coisa saudável para a vida espiritual. Então, isso aconteceu muito com a vinda da pandemia. As pessoas foram se tornando letárgicas, acomodadas, estagnadas espiritualmente, né? Então, o crente precisa viver com a certeza de que sua libertação final, ou seja, a consumação da sua salvação, a vida com Cristo, está tudo muito próximo. E isso é um motivo para acender o coração da gente, para fazer com que a gente lute por uma coisa diferente, por uma igreja diferente, para que a gente suporte o sofrimento com força, com a cabeça em pé, para que a gente deixe de gravitar. A gente, isso é uma coisa tão... Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Imagina que essa garrafa aqui é toda a sua vida, tá? Os problemas estão todos aqui, as frustrações, as suas crises emocionais, financeiras, psicológicas, está tudo aqui dentro dessa garrafa. Essa tampinha aqui é você, tá? Tem gente que vive numa órbita em torno dos seus problemas a vida inteira. Fica assim orbitando em torno daquilo, só sabe viver aquilo. A zona de conforto é aquilo ali, ó. Ela fica orbitando. Ela não consegue... O que Paulo está dizendo é o seguinte: sai da órbita. Vai orbitar em torno de Cristo, do reino de Deus, porque a nossa consumação está próxima. É aí que a gente tem que orbitar. Ah, pastor, a gente tem que esquecer a vida. Não, não estou dizendo, mas o foco de energia não tem que ser o tempo todo para aquilo ali. Não tem que ser o tempo todo para aquilo ali. A gente precisa orbitar em torno do Senhor. Porque a gente não fala, canta que o Senhor é tudo para nós, então é lá que a gente tem que orbitar. A vida da gente, a gente tem que lidar com ela. Mas orbitar, a gente tem que orbitar em torno do Senhor. Tá? Por isso, Paulo vai reforçar aí no verso 12, olha o que ele vai dizer: a noite está quase acabando e o dia logo vem. Tá? Veja bem, a teologia bíblica, ela ensina para nós que nós estamos vivendo um momento de tensão. A tensão entre o já e o ainda não. Tá? Vou explicar isso para você entender. O que é essa tensão do já com o ainda não. Tá? Nós vivemos uma espécie de já e ainda não. Ou seja, algumas coisas já são realidade, mas ainda não são na sua forma plena. Tá? Então, por exemplo, Jesus trouxe o nascer de um novo dia. Quando Jesus, houve a primeira vinda de Jesus, todo aquele processo de morte e ressurreição, aquilo dali nasceu um dia novo, uma esperança nova, um momento novo, uma era nova, tá certo? Por que Jesus disse que João Batista é o maior dos profetas? Não é isso que ele disse ou não disse? Disse? Aspira disse? Né? Disse ou não disse, gente? Que nascido de mulher não tinha ninguém maior do que ele, não foi? Não é isso? Por que ele é o maior? Ele era grandão? Teve gente que falou muito melhor do que ele. Ele não deixou nenhuma profecia para nós assim a nível de incorporada na Bíblia, igual Jeremias, igual Isaías. Ele não é profeta maior, ele não é profeta menor, ele não é nada. Tá certo? Porque ao mesmo tempo que ele é o maior dos profetas ali, nascido de mulher e tal, ele é o menor. Né? Por quê? Porque João Batista está vivendo justamente essa transição de era. Ele está vivendo dois momentos importantes da história da redenção. Ele está vivendo ainda vinculado ao Antigo Testamento, mas já vê raiar o novo dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o crente, o menor, é maior do que ele? Porque o crente agora vive essa nova era grandiosa. Então Jesus trouxe o nascer do novo dia. Mas esse novo dia ainda não se tornou real para nós, do ponto de vista daquilo que ele é de fato. A gente vê lampejos, mas não vê ele na realidade. Por isso que é um já, mas um ainda não. O diabo, por exemplo, já está derrotado, não é? Quantas vezes você já amarrou o diabo?
Deve ter muita gente no inferno, então, não é verdade? Porque toda hora um amarra, ele parece que solta, amarra, parece que solta. A Bíblia diz que ele já foi derrotado. A Bíblia diz que ele não tem mais poder, mas ele está aí infernizando um monte de gente, igreja, família e tudo. Por quê? Porque ele já está derrotado, mas ainda não. Ele já está amarrado, mas ainda não. Ele já está totalmente aniquilado, mas ainda não. Ele ainda está agindo na realidade, tá? Nós vivemos esses raios de uma nova vida, mas não ela completamente. Eu sou salvo em Cristo Jesus, mas ainda aguardo a consumação da minha salvação. Correndo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu corro ainda. Eu vejo lá, mas eu corro ainda. Eu já sou salvo, mas eu ainda não estou consumado. Isso não está consumado. Eu ainda vivo nesse mundo de pecado, eu ainda vivo essa tensão com o pecado, eu ainda sinto no meu corpo os males judiciais do pecado ainda estão sobre mim. A maior prova disso é que eu morro. Você morre, o mundo morre. O que é isso? É o mal judicial, os males judiciais que o pecado trouxe sobre a humanidade. Eles estão presentes, mesmo você sendo salvo em Cristo Jesus. Então nós já temos, mas ainda não. Essa é a tensão que nós vivemos, tá? A ideia aqui nesse texto, então, é que a noite está chegando ao fim, né? Você agora no Ano Novo, talvez muita gente tenha vivido isso, varar a madrugada, né? Chega lá para aquele horário, dependendo da época do ano, de 4 horas da manhã, você vê que a escuridão vai tomando uma cor diferente. E você já vai vendo que está amanhecendo, está vindo coisa nova. A gente não apaga a luz, é noite, aí são 7 horas, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, você vai, ele acende a luz, virou dia. Não é assim que funciona. A coisa é um espectro, certo? Ela vai fazendo assim, ó. É isso que Paulo está dizendo. A noite já está indo embora. Ela já tá madrugando, já está começando a ficar claro. O novo dia que a gente via lampejo já está começando a tomar o lugar da noite, ou seja, está chegando cada vez mais próximo o dia da consumação final, tá? Então, é como se Paulo estivesse dizendo, já é alta madrugada e já se é possível perceber que o amanhecer, ou seja, o dia da redenção final, ele está chegando, a noite está se dissipando, a noite da tristeza, a noite do pecado, a noite das desilusões, a noite da vida velha está indo embora. Por essa razão eu tenho que viver essas coisas que Paulo está dizendo. É como se ele estivesse dizendo, gente, está acabando. Vai deixar isso para quando? Tem que despertar do sono, não é? E diante desse fato, Paulo dá para a gente 3 exortações, sendo uma delas a de amar, que a gente já falou. Então hoje a gente vai falar só 2, muito rápido, tá? Mas ele já falou sobre o cumprimento da lei do amor. Isso é uma exortação, como se ele estivesse dizendo, olha, está chegando o dia da consumação, cadê o resultante do amor na sua vida? Ele tem que aparecer, né? E agora ele vai dar mais 2, tá? Primeira delas, se o dia está amanhecendo, ele vai dizer, portanto, capítulo 13, verso 12, parte B, portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Essa é a primeira exortação que ele vai dizer. Está chegando a redenção final. Então eu preciso amar como dívida e eu preciso deixar de lado as obras das trevas. Obras das trevas são aquelas atitudes e comportamentos identificados com a escuridão que está indo embora, com o pecado, com a noite. Essa noite está indo embora e eu preciso deixar de lado o que é identificado com essa noite que está indo embora, com essa escuridão, com essa vida de pecado, não é? Então são coisas que, as obras das trevas são coisas que precisam ser ocultadas, né? O pecado muitas vezes as pessoas fazem em oculto, na escuridão. Tá? São atitudes feitas às ocultas, às escondidas. E Paulo vai dizer aí quais são elas no verso 13. No verso 13 ele fala de algumas. Olha o que ele vai dizer. Orgias e bebedeiras, imoralidade sexual e depravação, desavença e inveja. Observe aí que são 3 categorias de pecado que devem ser evitados por aqueles que entenderam o Evangelho. É isso que ele está falando aí no verso 13. Ele traz 3 categorias de pecado. A primeira delas diz da nossa intemperança, dos excessos. Ele aí coloca orgias e bebedeiras. O que são orgias e bebedeiras? São excessos. Ele poderia ter colocado aí gula. Também é um excesso.
Então, tudo aquilo que é excessivo na vida da gente pode ser prejudicial e, em alguns casos, podem ser considerados pecado. Tá? A outra diz da impureza, da mancha espiritual, do pecado que ofende a Deus. Então, ele vai falar imoralidade sexual e depravação, tá? Que são pecados contra o corpo que, à luz até do judaísmo antigo, eram coisas que eram uma mancha muito forte na vida da pessoa em relação ao pecado. Por isso que talvez Paulo vai falar em 1 Coríntios lá que o nosso corpo é o templo do Espírito, né? O pecado contra o corpo é uma coisa muito perigosa. Então ele vai falar, olha, cuidado com isso aí. Tá? E a terceira categoria é a categoria da discórdia. É aquilo que rasga a igreja. É aquilo que rebenta com a comunhão dos crentes. É a ruína da igreja. Então ele vai falar de desavenças e de invejas, que são coisas muito presentes na vida das pessoas, fora da igreja, mas que, quando colocada dentro da igreja, arruina completamente o corpo espiritual de Cristo. Né? E é aí que a igreja paga o preço do pecado, e é aí que a igreja sofre. Por isso que às vezes eu vou dizer para você, eu digo aqui várias vezes, que mundanismo dentro da igreja não se resume necessariamente aos crentes da igreja parecerem com o mundo. Isso é uma forma de mundanismo. Mas o mundanismo também é apresentado dentro da igreja, mesmo os crentes se vestindo bonitinho, não frequentando balada, não bebendo, não fazendo nada daquilo que nós consideramos mundano, mas a ausência das coisas cristãs na vida dele e a presença da discórdia, da desunião e da inveja, que são coisas que pertencem a fora e não dentro do corpo de Cristo. Não tem a ver com quem entendeu o evangelho. Não é? Então, esses comportamentos, eles são alinhados, esses comportamentos que Paulo diz aí no verso 13, eles não são alinhados com a nova natureza em Cristo. O crente precisa entender que não há mais tempo para viver esse tipo de comportamento. Não é? Isso é passado e ficará no passado, como a noite que vai se dissipando. Então, é aquela coisa, a gente não tem tempo para isso. Não tem tempo para ficar em imoralidade sexual, em excessos, e não tem tempo para discórdias e inveja. A gente não tem tempo para viver isso. Enquanto a igreja se prende nesses pecados, o mundo vai se perdendo e vai morrendo em pecado. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós. Talvez seja por isso que Paulo diz, precisa sair dessa letargia, desse comodismo, dessa gravitação em torno de si mesmo. Tá? E aí você pode pensar, pastor, o crente não vive em impurezas como orgias, bebedeiras, né, esse tipo de coisa. Pode até ser, embora muitos dentro da igreja às vezes pode viver isso, dentro das igrejas, né? Mas discórdias e inveja, elas estão muito presentes na igreja ainda. Né? Isso é uma coisa que a igreja precisa aprender a orar, lutar e renunciar a isso dentro do coração e da vida. Senão a gente fica doente. Tá? O segundo ponto aí, que ele vai falar, baseado na ideia de que a gente está chegando, né, esse novo tempo, essas 3 exortações, uma foi o amor, a outra deixar de lado as obras das trevas, e ele vai falar, a gente deve se comportar, no verso 13, parte A, comportemos-nos com decência como quem age na luz do dia. Olha só como que mudou agora. A segunda exortação, ou melhor, aqui no caso, a terceira exortação, diz da nossa identificação com o dia que está vindo. Se as obras das trevas me identificam com a noite que se vai, a ideia aqui é a identificação com Cristo e com o seu reino. Não é? Esse comportamento ele não precisa ser ocultado. Pelo contrário, por ser da luz, deve ser manifesto diante de todas as pessoas. As pessoas devem nos ver como nós somos. Como nós somos. Tá certo? Não pode ter 2 Lucas Lomerino. Pode, Lu? Não pode. Eu quase apanhei depois da noite de Réveillon. Porque acham que eu dei spoiler do Homem-Aranha. Eu falei, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu falo mesmo. Eu não fico ocultando as coisas. Ora, então não me conta. Aí alguém lá em casa falou assim, você tem que ser o último a ver o filme. Entendeu? Quando todo mundo já vê esse filme, aí vai você. Tá certo? Então, obras da luz não é coisas que a gente faz às escondidas.
os cantos. A gente tem que ser o que a gente é, crente em Cristo Jesus. Então, pelo contrário, para ser da luz devem ser manifestos a todos. Paulo nos dá 3 dicas de como nós podemos nos comportar como quem age na luz. Primeiro ele vai dizer, vistamo-nos da armadura da luz. O que significa armadura da luz? São todas as obras das quais nós não temos do que se envergonhar. Eu não me envergonho disso que eu faço. Não há sentimento de culpa, de tristeza, de esconder, de não poder ser dito, de não poder aparecer para as pessoas. Então são coisas das quais eu não tenho com o que me envergonhar. São virtudes, essas armaduras da luz, são virtudes relacionadas à vida com Cristo, à união com Cristo e à nossa identificação com Cristo. Essas são as armaduras da luz. Tá? Isso me protege, me prepara para a batalha. A armadura tem essa ideia da proteção, da luta, né? De tudo que envolve a vida. Então, a armadura da luz, além do mais, a gente pode pensar em vida devocional, orações, comunhão, serviço cristão, amor ao próximo. Tudo isso diz do povo de Deus. São as armaduras da luz. É aquilo que todo mundo deve ver. Você nunca deve esconder dos outros o amor que você sente pelas pessoas. Você nunca deve esconder dos outros a sua vida devocional. Você nunca deve esconder dos outros a sua identificação com Cristo. Não estou falando que você é santo, que você não tem. Não é isso. Mas é a sua identificação com Cristo. E isso precisa aparecer. Agora, as coisas vergonhosas a gente puxa para debaixo do tapete. Então é isso que ele está dizendo aqui. Tá? A gente precisa... essa ideia de se revestir de Cristo, né, de comportar com decência, primeiro passa por isso, pela essa vestimenta da armadura da luz. É o segundo ponto que ele diz aí, dentro da ideia do comportar-se com decência, ele dá outra dica, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, tá, né? No verso 14, parte A. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, seja como Cristo foi, é a nossa união com Cristo que ele está evidenciando aqui. Então Jesus viveu na terra com a mente no céu, Jesus andou entre pecadores, mas como santos. Então a ideia de se revestir é como de fato vestir uma roupa. Paulo usa muito essa linguagem. De você pegar a roupa do velho homem, tirar de você, jogar ela fora, pegar a roupa do novo homem, pegar lá no armário, botei essa roupa aqui. Tá certo? Essa é a roupagem que deve estar sobre nós. Nós devemos nos parecer com Jesus e não com o mundo que já vai se dissipando. Essa é a ideia. Eu não posso me parecer com o mundo que está indo embora. Eu preciso me parecer com aquele que está chegando, com aquele que eu sou identificado com ele. Terceira dica de Paulo para nós nos comportarmos, né, com decência e como quem age à luz do dia. A terceira dica ele vai dizer aí, não fiquem premeditando, eu falei 4 dicas, mas são só 3, né? Não, eu falei 3 dicas. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Está lá no capítulo 14, verso C. Essa é a terceira e última dica de Paulo. E ela é o seguinte, não fiquem elaborando meios de pôr em ação os desejos da sua natureza corrupta. É isso que ele está dizendo aqui. Não fique premeditando, pensando, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou articular isso aqui? Como é que eu vou fazer para que isso aqui aconteça? Não é? Então é isso que ele está dizendo. Certamente Paulo tinha em mente aqui aquelas 3 categorias de pecado mencionadas no verso 13. A intemperança, a impureza e a discórdia. Como é que nós vamos planejar isso? Como é que eu vou planejar a bebedeira e a orgia? Como é que eu vou planejar a imoralidade sexual e não me lembro lá do outro. Bota no verso 13 aí. A discórdia vem na terceira categoria. A depravação, como é que eu vou pensar isso e como é que eu vou planejar a discórdia e alimentar a minha inveja? A inveja é um dos pontos que às vezes a gente pouco trabalha ela aqui a nível de pregação e tudo mais. Acho que muitas igrejas não fazem isso, acho que a gente tem que fazer, mas ela é um mal que a Bíblia diz que corrói os ossos, adoece os ossos. Tem gente que fica doente com essa questão da inveja. Querer ser o outro, querer ter as coisas do outro, querer ter o lugar do outro, querer ter a vida do outro, querer ter sugar do outro. Isso é doentio demais. Então, ele provavelmente ele deve estar pensando nisso. Não
premeditem essas coisas. Porque enquanto mais você pensa e premedita, a possibilidade de você pôr isso em ação é de quase 100%. Né? Então o crente deve encher a sua mente com o evangelho e com a esperança da volta do seu Senhor, quando ele vai receber de fato a sua redenção final. Olha que nós fechamos o capítulo 13, né? 12 e 13, Paulo falando o tempo todo como vive uma pessoa que entendeu o evangelho.